Então, bom dia, bem-vindos à nossa aula de projeto e análise de algoritmos. Hoje veremos crescimento de funções e notação assintótica. Aqui é o sumário da aula de hoje e veremos as complexidades. Desculpa, peraí. A gente vai rever alguns assuntos das aulas anteriores, depois a gente parte para o crescimento de funções, depois para as notações assintóticas e, por fim, alguns exemplos como no caso do Insert Sort. No caso aqui, eu acho que eu vou deixar até como exercício para você fazer. A gente faz uns casos um pouco mais complicados. Esse é mais básico, tá? Assim, a gente vai ver isso no decorrer da aula. Ok? Então, na aula passada, a gente viu a correção de algoritmos iterativos em aulas anteriores, tá? Não foi exatamente na aula passada, não, tá? A correção de algoritmos iterativos. A gente viu que é invariante de laço, que basicamente é uma afirmação verdadeira a cada início de laço que você tem, e não é uma afirmação qualquer, como por exemplo, o i do laço vai ser incrementado, tal, ou então decrementado. Então é uma afirmação que você pode falar que te ajuda a mostrar que o algoritmo é, faz o que ele promete que faz, ou seja, que ajuda a te provar que ele está correto. Ok? Como exemplo, a gente tomou o insert sort, basicamente o invariante dele, seguindo a analogia da mesa, né? Basicamente, todas as cartas que estão na mesa, no caso lá para o vetor, é da posição 1 até a j-1, né? Essas cartas elas estão ordenadas ali. Tá? E todos os elementos que tinham lá são os mesmos que tinha antes, ou seja, eu não coloquei nem tirei nenhum elemento que estava lá, eu só troquei a ordem deles para deixar de modo ordenado, tá? Então, esse é o invariante do insert sort. Depois a gente foi para a complexidade de tempo e espaço. A gente viu melhor caso, pior caso e caso médio. No caso aqui tem a ver com o tempo, né? Tem a ver com o número de passos que o algoritmo dá. Então, o que seria o pior caso? É o maior número de passos que o algoritmo leva, considerando, né, em todas as entradas que tem um certo tamanho. Então, de todas essas entradas, qual foi a que deu o maior número de passos? Essa aqui, então, essa é o pior caso. O melhor caso você tem para o menor número de casos. Menor número de passos, desculpa. Então, é semelhante à definição do pior caso, só que agora eu quero o menor número de passos, tá? E o do caso médio tem a ver com probabilidade. Você pega a probabilidade de ocorrência daquela entrada, de você usar no seu algoritmo, e multiplica pelo número de passos que ela dá. Você faz isso para todas as entradas, depois você só soma tudo, tá? Então, a melhor complexidade que tem é essa de caso médio, tá? Então, é, se você tiver ela para você comparar dois algoritmos para saber o que é que você vai usar, então usa ela. Normalmente a gente não tem, porque a gente não tem essas probabilidades, a gente não tem como calcular essas probabilidades de modo fácil, tá? Então a gente vai para o pior caso, né? Então, no pior caso, a gente vai querer pegar o algoritmo, né? Vamos dizer assim, o menos pior. A gente analisa tudo pensando na pior configuração, na pior situação possível e pega o menos pior, tá? Ok, e como exemplo a gente tomou o insert sort, tá? Que no melhor caso deu uma função que é linear, que é essa aqui, a vezes n menos b. A e b aqui são constantes positivas e tem a ver com o tempo de execução das linhas que você tem lá no seu algoritmo. No nosso caso, a gente considerou que um passo lá do nosso algoritmo seria a execução de uma linha do seu código, tá? Aqui o A e B aqui basicamente é a soma aqui de alguns desses tempos aí lá da linha do algoritmo, tá? Qual o tempo que leva, aí você soma aí algumas coisas, aí vai dar essas constantezinhas A e B no caso. Ok, então aqui deu uma função linear e no pior caso deu uma função quadrática, tá? Basicamente foi isso. Então hoje a gente vai focar na continuação desse estudo aqui de funções voltadas para os algoritmos, tá? Para os tempos dos algoritmos. No caso da complexidade de espaço, né? Eu acho que eu devo ter comentado na aula passada, mas aqui só para você lembrar.
Em todos os casos, pior caso, melhor caso e caso médio, toda vida, né, o insertion sort, ele vai ter n posições lá do vetor, aí ele tem uma variável i, tem uma variável j e tem uma variável chave também. Então seria mais 3 aqui. Então, em qualquer um desses casos, né, lá na complexidade de espaço, então aqui a gente vai ter toda a vida isso aqui, tá? Em qualquer uma dessas três complexidades, a gente vai ter toda a vida um vetor de tamanho n e mais três variáveis. Então, isso aqui vai ser o nosso espaço, né, em qualquer situação lá para o insertion sort. Isso aqui a gente já sabe que é menor do que n, né? Se você tirar só o 3, então se você subtrair o 3 aqui, isso aqui é O de n, né? Ou seja, a complexidade de espaço do insertion sort, no caso, é O de n, tá? Em qualquer uma das complexidades que você tenha, melhor, pior ou então caso médio. Ok, então, dado aqui a nossa breve revisão, vamos continuar nosso estudo de funções, tá? Aí a gente vai entender o que é esse O de n aqui que eu falei, tá? E por que que eu estou tirando aqui menor aqui, por que que eu fiz essa análise aqui. Mas, basicamente, eu acho que eu cheguei até no n mais 3, pelo menos, tá? Lá na aula passada. Ok, então, crescimento de funções. Então, primeiro problema aqui, tá? Então, pegue dois algoritmos, A e B, que resolvem um certo problema, tá? Então, você quer comparar aqui os dois aqui para você saber qual é o que você vai escolher para você utilizar. Tá? Então, aí, de novo, pega a função do pior caso, tá? As funções lá do pior caso que você tem. No caso, eu tô dizendo que o TAN e o TBN, né, são essas funções, tá? E o gráfico delas estão aqui embaixo, tá? O que é que você sabe, né? Você sabe que a partir de um certo ponto n0, ou seja, de um certo tamanho de entrada, né, n0 aqui, a gente tem que o azul, né, ele sempre está abaixo e o vermelho sempre está acima, né? Essas funções aí, ou seja, o azul é do A e o vermelho ele é do B, tá? Então eles podem se tocar, eles podem ser iguais, tá? Só que você tem essa certeza aí a partir desse ponto n0, tá? Então aí a questão é a seguinte: qual o melhor algoritmo para resolver o problema, o A ou o B, dado que você tem essas funções aí de pior caso para o seu algoritmo, tá? Então aqui, no caso, a melhor resposta que você pode dar é o quê? Depende, professor. Depende por quê? Se você está considerando, né, entradas até o N0, o menos pior aí é o B, tá? Então o tempo dele aí ele é menor, tá? Ok? Então só lembrando que o eixo x aí no caso, que é o horizontal, ele é o do tamanho da entrada do nosso algoritmo e o eixo y aí, no caso, ele é o nosso tempo, tudo bem? É o tempo do nosso algoritmo. Então, se você considerar até o n0, o menos pior é o vermelho, que é o B, ok? Agora, a partir do n0, né, o melhor fica sendo o A, o menos pior fica sendo o A. E esse estudo, né, de que a partir de um certo ponto você sabe que toda vida, né, é mais vantajoso você escolher, aí nesse caso, o azul, né? É, e isso é o que a gente chama de estudo assintótico do crescimento de funções, tá? Então, nesse caso, a gente pode falar o seguinte, ó. Até o n0 seria o B, mas a partir desse n0 seria o A sempre, né? Então, quando você está diante de uma situação dessa, você pode responder assintoticamente o A, tá? Então, assintoticamente o A ele é melhor para a gente porque eu sei que de um determinado ponto em diante ele sempre vai vencer aí no caso, tá? Então eu quero que vocês guardem esse gráfico aqui, esse tipo de gráfico aqui, né? Que você tem duas funções.
E a partir de um certo ponto você tem que uma sempre ganha da outra, né? É, tudo bem? Então, todo mundo comigo aqui? Tá dando para ouvir direito, tá dando para ver direito e tá dando para entender direito também, né? Ok, então vamos lá. Então, estudo de notação assintótica agora, tá? O que seria a notação O? É a primeira notação que a gente usa normalmente e é o que eu vou definir aqui primeiro, tá? Então, basicamente, o que é O de G de N? Então, G de N é uma função, O de G de N é uma função, é, G de N sendo uma função, O de G de N é o que? É um conjunto de funções. Ok? Então, aqui só a explicação aqui que você tem por cima, né? Ó, é a seguinte, ó, a melhor forma que eu acho para você ver, só um minuto que eu acho que não passou aqui os slides. Deixa eu ver aqui. Parar aqui um pouco a nossa gravação, ver o que está acontecendo, tá, gente? Já já eu retomo. Retomando aqui a gravação do ponto onde os alunos deixaram de ver. Então, essa aqui foi a última tela que eu acho que vocês viram. Aí eu comecei a falar de notação assintótica, só que vocês não estavam vendo, né? Ok, então, só retomando aqui, tá? Então, a primeira notação que a gente vê lá na computação é essa notação O, tá? Então, aqui foi por conta disso que eu peguei ela aqui primeiro para a gente ver a definição dela, tá? Então, basicamente, o que é o O de G de N? G de N é uma função, tá? O O de G de N é um conjunto de funções, tá? Aí, no caso, funções que são f de g aqui, no caso, tá? Tal que tem uma propriedade, tá? Essa propriedade é o quê, né? Basicamente, são funções que são limitadas pelo g de n, tá? Dependendo de uma função, aliás, de uma constante, né? Positiva aqui no caso, tem que ser, que é o C1, tá? C1 vezes essa função g de n, e a partir de um certo ponto n0, tá? Então, é isso aqui que você tem que ter em mente. Ok? Então, normalmente essa descrição matemática é um pouco complicado para você ficar tentando abstrair, tá? Então, na dúvida, eu sempre recomendo você fazer o desenho, tá? Então, pega aqui no plano cartesiano, você está trabalhando com funções positivas aqui, no caso, que são maiores do que zero, então vão ficar acima do eixo x, no caso, tá? Então, pega uma função f aqui, aí você sabe que essa função C1 vezes G de N, né? Ela sempre vai estar por cima, ela vai ser maior do que essa função que é azul aqui no caso, a partir de um certo ponto N0. Tá? Então, basicamente você tem aquela mesma ideia lá antes. Então, o O, então, ele é esse limite superior, tá? Então, entendam que essa reta aí, essa reta não, desculpa, essa função vermelha, né? Dessa constante vezes que é a constante vezes o g de n, essa função aí, ela está limitando essa função azul, ela está limitando superiormente, tá? Pode ser que elas sejam iguais em um determinado ponto, tá? Só que na maioria dos casos não, tá? Ela vai ser sempre maior do que a azul, tá? Ela sempre vai estar acima, ela sempre vai ser o limite superior lá da azul. Okay? Para quem não fez lógica, esse é, esse é ao contrário, né? Ele é o símbolo de existe lá da lógica, tá? Então, aqui para você entender, né? Então, existe, né? Existem, né? Aqui no caso, né? C1 e N0 constantes positivas tais que você tem essa propriedade aí, tá? E aqui, claro, só lembrando lá de matemática básica, aqui é a definição de conjuntos, né? Então, aqui você tem o seu objeto, aí essa barra aqui em pé é o que a gente chama de tal que, né? Então, f de n, tal que existem duas constantes positivas, tais que o zero é menor ou igual do que o f, que é menor ou igual do que o c1 vezes o g, tá? Para todo n maior
igual do que n0. Ok? Então, quando isso acontece, a gente fala que o f de n pertence ao O de g de n, tá? Então, essa função azul pertence ao conjunto, né, das funções que são limitadas superiormente pelo g de n, dependendo de duas constantes, tá? Uma que você multiplica pelo g e outra que seria um ponto de que você tem a certeza de que dali para frente você sempre vai ter esse limite superior, tá? Duas constantes positivas, isso aqui é muito importante, tem que ser positivo. A próxima notação, a gente vai para a notação ômega, tá? Então, o ômega, em vez de ser o limite superior como O, ele vai ser o contrário, que é o limite inferior, tá? Então, aqui você percebe que basicamente é a mesma definição que tinha lá antes, só que agora o ômega, né? Aliás, o G, né? Ele está aqui sendo menor do que o F de N, tá? Então, lá no seu desenho, seria basicamente uma ideia como essa daqui, tá? Então, você tem uma certa função que ela pode vencer a outra, né? Até um certo ponto n0, mas daquele ponto ali em diante você tem que ela sempre está abaixo, aqui no caso, tá? Então, o ômega, ele vai ser o limitante inferior, tá? Então, aqui você tem o seu limite inferior aqui a partir de um certo ponto. E claro, você está multiplicando a sua função também, g de n aí no caso, por outra constante positiva. Ok? Tudo bem, pessoal? Tá todo mundo acompanhando aqui? Tudo certo, né? Alguém levantou a mão? Pode falar. Pode falar sem nenhum problema. Quer falar não? Qualquer dúvida, coloca no chat, tá? Então vamos lá continuar. Ah, sim, entendi. Era para você apertou no botão diferente. Entendi. Ok. Então vamos lá continuar com o nosso estudo aqui. Então, nesse caso aqui, se você tem essa situação, então o f pertence ao ômega de g de n, ou seja, ele é uma das funções limitadas inferiormente, né? Pelo g, tá? O g sendo multiplicado por uma constante. E o θ, tá? O θ, na verdade, ele é tipo assim, ó, é como se fosse um H e uma bola, tá? Aqui no caso tá só como, sei lá, uma linha aqui em cima, só que entenda que é como se fosse, eu acho que é mais parecido com um I deitado, né? Não é muito bem um H também não, ele é um I deitado, né? Porque esse é o maiúsculo, né? Tem o θ minúsculo que é, de fato, uma linha só, assim, tá? O maiúsculo ele tem meio que esse H e esse I deitado aí dentro dele, tá? Mas vamos lá. Então aqui, né, nesse caso aqui, você tem os dois limites no θ. Você tem o limite inferior e tem o limite superior, tá? Então, se você tem uma constante que você vai multiplicar o g e vai dar o limite inferior, depois você tem outra constante que vai multiplicar o g diferente, né, que é outra constante diferente, que vai te dar o limite superior, tá? Então, a partir de até isso vai ser a partir de um certo ponto também, n0, tá? Então, aqui no desenho, né, a gente tem a função, aí tem aqui dá o limite inferior e tem aqui dá o limite superior, tá? Então, a partir de um certo ponto, você sabe que essa azul, né, ela está entre as duas vermelhas, tá? Ela pode tocar a de cima, pode tocar de baixo, mas ela vai estar sempre ali entre as duas. Ok? Então, aqui são os dois limites. Aqui é mais forte, né? Então, você entenda que quando você fala, o algoritmo ele é θ de n, por exemplo, então você tem a certeza dos dois limites aqui, tá? Do limite superior e o inferior. Quando você fala só o O, por exemplo, O de n, você sabe que tem o limite superior, mas não está dando garantia do limite inferior, tá? Ok, então para fechar aqui, né, a relação que a gente tem entre essas duas, aliás, essas duas não, essas três notações, é o teorema, tá? Então aqui o f pertence ao θ de g de n, aqui como eu falei para vocês, tá? Então a gente tem aqui esse teorema, tá? Então se uma função ela é
teta, então ela vai ser F, ou desculpa, então ela vai ser O e ela vai ser ômega também, tá? E a volta também ela é verdadeira. Então, se ela é O e ômega, então ela vai ser teta. Ok? Basicamente é, se você tem os dois limites ao mesmo tempo, então você pode pegar cada um em separado, só o limite superior e só o limite inferior. Se você pega os dois separados também, só o limite superior e somente o inferior separados, né? Você pode juntar e ter os dois limites também. Tudo bem? Então, há aqui uma atenção especial para o pessoal que gosta muito de matemática discreta. Aparentemente, isso aqui é direto, né? Só que na volta não é tão direto assim, não, tá? Quando você for demonstrar matematicamente, você tem que tomar cuidado aqui, tá? Por exemplo, aqui, quando você fala que uma função pertence a O, então você vai ter duas variáveis, não, desculpa, duas constantes positivas, né? Você tem um C1 e você tem o N0, tá? E aqui no ômega você vai ter outra constante, né? Positiva também e outra N0 também. Só que lá na definição a gente usou é, é, se você fizer do jeito que está aqui, está errado, tá? Você não pode falar que essa constante é igual a essa constante aqui lá da outra definição, não, tá? Por exemplo, deixa eu voltar aqui para você ver, ó. Pronto, ó. Esse n0 aqui, ó, ele funciona para o limite inferior, mas você poderia pegar esse outro n0 aqui, ó, para ele ser referente ao seu limite superior, tá? Então, de fato, você pegando, né, os dois limites separadamente, você pode ter dois n0s aqui diferentes. Então, o que a gente faz é o quê? Um é o n0' e o outro é o n0 duas linhas. Tá? Aí como é que aí qual deles eu vou ter que pegar para a notação θ? Porque aqui na notação θ, por definição, você tem três constantes positivas. Então, e é um n0 sozinho, você não pode ter dois n0 sozinhos, tá? Então, aqui você pode ver que o que funciona é o que está mais para cá, né? Ó, é o que tá mais, que é o maior, né? Então, aqui é só tu colocar o teu n0 geral, ó, para ser igual o max, né? O maior dos dois n0s, tá? Entre o n0' e o n0 duas linhas, é só você pegar o maior. Aqui é porque o desenho, né, que eu fiz, ele pegou, né? Esse cara aqui que é referente ao limite inferior. Só que só se você inverter, né, se você espelhar essa função, né, você pode ter o contrário, tá? Que na verdade esse aqui ele fosse o limite daqui de cima, né, ó, e não o limite inferior, tá? Então você tem que tomar cuidado nisso, né? Aí, qual é a grande questão aqui? Olha, professor, se a partir daqui para frente sempre dá certo o limite superior, obviamente, aqui que é depois, para frente também vai funcionar e vai dar certo. Então, aqui você pode pegar exatamente sempre o maior n0, tá? Toda vez que você pegar o maior n0, vai funcionar aqui nesse caso. Tá? Então, aqui é a dica para quem quer usar matemática discreta para demonstrar esse teorema, tá? Eu não vou demonstrar, tá? Mas eu acredito que vocês conseguem fazer isso aqui sim facilmente, só usando a definição, tá? Amém, pessoal? Tá tudo certo aqui? Então aqui é n0 duas linhas. Aí daqui para a volta, né? Ó. Deixa eu botar aqui mais pro lado, porque basicamente essa aqui é a ideia para você fazer. Ok, então vamos dar prosseguimento. Ok, então aí a gente vem agora para os abusos de notação. A gente vem descobrir por que que não dá certo o entendimento inicial dos alunos. A gente dá uma noção mais ou menos por cima do que seria
para você calcular o tempo de algoritmo, e a gente fica falando O de n ao quadrado, 2 elevado a n, enfim. Aí, normalmente essa definição mais formal, como eu estou fazendo agora, ela é dada só depois mesmo, tá? E o uso, né, dessas notações, como você está vendo, são só definições de conjuntos, então, basicamente, a ideia seria para você trabalhar com conjuntos. Só que, infelizmente, a gente não faz isso seguindo formalmente as definições de conjuntos matematicamente, tá? Então, a gente vai entender como é que a gente dá computação, a gente utiliza, e, claro, é de um modo errado matematicamente, mas isso a gente chama de abuso de notação no caso, tá? Isso aqui eu acho que complica a vida de muitos alunos, tá? Ok, então vamos lá. Primeira observação, eu não vou mais usar, né, f de n, g de n, eu vou colocar exatamente a função, tá? Então, se f de n é igual a n, em vez de escrever f de n, eu vou colocar exatamente o n, tá? E se o g de n for igual a n ao quadrado, eu não vou mais colocar g de n, eu vou colocar n ao quadrado. Então, um exemplo aqui, ó. Então, em vez de você escrever fg de n, eu vou escrever assim, ó. Eu vou colocar diretamente, tá? Então, n pertence a O de n ao quadrado. Ah, professor, então toda vida que eu estava vendo lá, O de n ao quadrado, O de n, O de n ao cubo, esse n ao quadrado, n ao cubo, eles eram funções. Sim, exatamente isso, né? Eram funções, sempre foi função, tá? Então, n pertence a O de n ao quadrado, você está pegando duas funções aqui no caso, tá? Uma é a função linear, que é n, e outra função que é quadrática, que é n ao quadrado, tá? Então, eu vou deixar de escrever fg de n agora, tá? Ok, então, primeiro abuso de notação é esse aqui. N igual a O de n ao quadrado. Então, n é uma função, O de n ao quadrado é um conjunto de funções. Não tem como uma função sozinha ser igual a um conjunto de funções, tá? Então, o que você tem que lembrar é exatamente do que está aqui em cima. Ó. Aqui em cima está certinho. Ó. Uma função pertence ao conjunto de funções, tá? Na computação, a gente não faz isso, tá? Então, olhou para o igual, nessa situação que você tem uma função de um lado e um conjunto do outro, lembra do significado de pertence, tudo bem? Nem sempre esse igual vai ser pertence não, como esse abuso aqui de baixo, ó, tá? Aqui é outro abuso diferente, não é exatamente pertence aqui não, tá? Por quê? Aqui você tem um conjunto de funções, aliás, desculpa, aqui você tem uma função, aí você tem dizendo que essa função é igual a outra função, mais um conjunto de funções. Tá? Então não tem o símbolo lá do pertence, não. Até aqui fica um pouco complicado, né? Uma função mais um conjunto de função. O que é isso, professor? É a união? Você está pegando um conjunto unitário, que é uma função sozinha, e está unindo com outro conjunto? Não, também não tem essa ideia de você de fazer união aqui, não, tá? Então, qual o significado disso? Se você for perceber, ó, 2 vezes n ao quadrado, aqui também tem ele aqui de novo, e aqui você tem essa funçãozinha. Então, essa função aqui, esse pedaço, que é o 3n mais 1, aqui está dizendo que ele pertence a esse conjunto aqui, tá? Então, aqui tem a ideia, né, de pertence, só que é de um pedaço dessa primeira função que você está vendo, tá? Então, você pode descrever assim o significado, tá? Pega um pedaço da função, que eu estou chamando aqui de g de n no caso, estou dizendo que esse pedaço, né, esse g de n pertence a θ de n, tá? Então aqui eu já estou usando o abuso, eu estou falando igual, né? Eu estou escrevendo igual, mas o entendimento que você é para ter é de pertence aqui já, tá? Então já estou usando o primeiro abuso de notação aqui embaixo. Ok? Então vamos para o segundo, para o terceiro, né? Para o terceiro abuso de notação. Então aqui você tem uma função, tá somada com um conjunto de funções e dá igual, né, a outro conjunto de funções.
Como é que pode, né? Então, o que é isso aí, professor? O que é que eu tenho que entender? A ideia desse aqui desse abuso aqui é o para todo, tá? Então, para toda função que está dentro desse conjunto aqui, que você some com esse daqui, com essa função aqui, vai resultar em uma função, é claro, e essa função pertence a esse conjunto aqui, tá? Que é o θ de n ao quadrado, tá? Então, vamos lá aqui escrever aqui o significado. Então, para toda função que você está pegando dentro do θ de n, se você somar ela com 2 vezes n ao quadrado, vai dar uma função que está dentro do θ de n ao quadrado. Ok? Amém, pessoal? Tá todo mundo aqui comigo? Tudo certo, né? Tá todo mundo acompanhando tudo certinho, né? Qualquer dúvida, coloca aí no chat ou então fala, viu? Ok. Então vamos dar prosseguimento. Então é o seguinte, para saber se você está entendendo direito esses abusos aqui, porque é o seguinte, é comum que os alunos errem, tá? Quando eles vão utilizar esses abusos aqui, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, 5 itens aqui para você ver se o abuso está sendo certo, tá? Ou errado, tá? Ou então, em alguns casos, até você pode estar usando o abuso corretamente, mas tá falso ali o que está afirmando ali, tá? Então, eu vou dar 2 minutinhos aqui para vocês só veem aí o que cada um aí que se tá certo ou se tá errado. Claro, tu pensa no motivo também, se tiver errado, então certo, tá? Eu vou dar aqui esses 2 minutinhos aqui para vocês. Ok, pessoal? Estão pensando ainda? Vai lá, quem acha que tem 0 itens verdadeiros aí, bota 0. Quem acha que tudo é falso, bota 0 aí no chat. Ninguém, né? Ninguém tá com 0, não? Quem acha que tem um item só verdadeiro e o resto é tudo falso? Nenhum, ninguém, né? Acha que. Quem acha que tem só 2 verdadeiros e o resto é tudo falso? Bota um 2 aí. Ah, tem um bom. Aqui tem uns poucos aqui que tem 2 aqui, ó. Agora, quem acha que tem 3, só 3 verdadeiros e o resto tudo falso? Ok, tem um aqui que acha que tem 3. 4, quem acha que tem 4 verdadeiros e só um falso? Bota um 4 aí pra mim. 5, quem acha que todo mundo é verdadeiro aí? Ok, ok, então os outros 50 aí, né? Tem quase 50 pessoas aqui, acho que só 10 responderam aqui. Os outros 40 aí.
que é que tá acontecendo? Tem 6 verdadeiros? Alguém acha que tem 6 verdadeiros? Não, não é impossível, professor. Tá bom, pois vamos ver cada item aqui, tá? Primeiro item tá falso, tá? O primeiro item tá falso por quê? Aqui não foi usado o abuso de notação corretamente, tá? Eu vou voltar aqui para você entender. Então, aqui, ó, em todos os abusos, se você pegar a igualdade, depois tem sempre alguma anotação. Então, aí, ó, igual, aí tem um O, né? Depois do igual. No segundo abuso de notação, se você pegar a igualdade, aí, ó, você pega depois da igualdade, você tem o θ. No terceiro abuso, né, você pega a igualdade, depois você tem o θ também, tá? Poderia ter o ômega também, né? Mas o que importa é que quando você estiver fazendo o abuso de notação, depois da igualdade, tem que ter uma notação, tá? Então aqui, nessa primeira aqui, né, nesse primeiro caso, você tem a igualdade, mas depois, né, você não tem a anotação, tá? Nem O, nem ômega e nem θ. Então aqui tá usado de modo incorreto, tá? Qual é o outro item aí, pessoal, que não tá certo também pelo mesmo motivo? Ou não tem nenhum outro item? Ah, tá ali. O terceiro item, né? É o mesmo motivo, ó. Depois da igualdade, você não tem anotação, tá? Você não tem o O, nem o ômega e nem o θ. Então, o primeiro e o terceiro estão falsos aqui. O segundo item, ele tá verdadeiro, tá? É só você lembrar do ômega. O que é o ômega? O ômega é o limite inferior, ou seja, é o que está limitando inferiormente, tá? Então, se você focar aqui só nesse pedaço aqui, ó, então 2n é uma função que você sabe que está limitada inferiormente pelo n sozinho, tá? Então, dois monstros, né? Dois monstros, você sabe que é é limitado inferiormente por um monstro sozinho, tá? Então, dois monstros é limitado por um monstro sozinho. Então, se você acrescentar mais alguma coisa a esse monstro, qualquer coisa que vem aqui do θ de n ao quadrado só vai aumentar mais ainda os dois monstros que você tem. E o limite inferior ainda vai ser mais forte ainda para um monstro sozinho, tá? Então aqui, né, claramente você consegue ver, né? Meio que facilmente você consegue ver esse limite inferior aqui, tá? O item 4, pessoal, vocês acham que são o quê? Que é verdadeiro ou falso? O quarto item. Eu acho que o segundo foi. Tá claro, né? Verdadeiro, né? Então, por que que você está vendo aqui que é falso? Professor, é falso? É falso. Aqui nesse caso você não tem um limite inferior, não, tá? Infelizmente você não tem um limite inferior. Então, primeiro passo aqui, ó. O que é que você está falando, ó? Se fosse verdadeiro, eu vou dizer que se fosse verdadeiro, né? Você teria um absurdo, tá? Por que que seria um absurdo? Eu vou usar a definição. Se fosse verdadeiro, o 5n ao quadrado mais 2n mais 10, ele tinha que ser limitado superiormente por uma constante vezes o n ao cubo. Ó, lembrando que isso aqui é uma constante positiva, tá? O c é uma constante positiva, é um número que é fixo, ele é fixo e pronto. É esse número aqui, pronto e acabou-se, tá? Ok? Mas o que é que você sabe, né? Ó? É... Aliás, é o contrário, ó, é o limite inferior, tá? É assim, ó. É maior ou igual, né? Então, o que está sendo apontado, né, aqui no caso, é esse cara aqui, então, ele é o menor, né, aqui no caso. Então, essa função é maior ou igual do que essa função aqui, tá? Então, essa aqui vai ser o limite inferior, tá? Então, o que é que eu vou fazer aqui agora, para você notar? Se eu pegar esse 2n aqui e multiplicar por n, e esse 10 aqui
e multiplicar por n ao quadrado, eu vou ficar o quê? Com 5 monstros, né? 5n ao quadrado, mais 2n ao quadrado, mais 10n ao quadrado, tá? Então, 5 monstros, mais 2 monstros, mais 10 monstros, 5 mais 2 mais 10, dá 17, né? Então, eu sei que, como eu estou aumentando aqui, fazendo essas multiplicações de n e de n ao quadrado, eu vou ter, né, que 17 n ao quadrado é maior do que essa função, que é maior do que essa outra aqui. Então, eu tenho que o 17 n ao quadrado, ó, é maior do que n ao cubo, né? Ó. Tudo bem? Se você pode dividir os dois lados por n ao quadrado, né? Ó. Ok? Se você dividir os dois lados, lembrando, né? Se tem dois números, um é maior que o outro, se tu dividir pelo mesmo cara, você vai manter essa desigualdade, tá? Então, fazendo isso, de um lado vai ter 17, aliás, tem um C, né? Tem um C aqui também, professor. Tem um C vezes o N, né? Então, do lado fica o 17 e do outro lado fica o C vezes o N, né? Então, só que você já está sabendo que isso aqui vai dar errado, né? Porque o N, ele está multiplicando, então ele passa para o outro lado dividindo, né? Então, fica 17 sobre N maior ou igual do que a tua constante. Aí, isso aqui é um absurdo, né? Por que que isso aqui é um absurdo? Isso aqui é uma constante positiva, né? Isso aqui é um valor positivo, né? E não importa o tamanho dele. Ah, ele é bem pequenininho, professor. Você concorda comigo que o n, que é uma variável, você pode crescer o quanto você quiser. Você pode pegar 1 milhão aqui, botar aqui, que você vai ter um valor muito pequeno. 17 sobre 1 milhão vai ser um valor muito pequeno. Vai. Ah, professor, mas o meu c aqui, a minha constante positiva, pode ser 0,000000001. Pode, mas você concorda que eu consigo sempre pegar um n que ele vai ser maior do que esse cara? Então, meio que isso aqui já dá uma ideia para você, tá? Aliás, se você quiser deixar mais fácil ainda, né? Tipo, em vez de você descer o n, você pode descer até o próprio c, né? Ó. Tipo, o n e o c aqui embaixo. Esse aqui é um valor constante, né? Ó. E ele está limitando o n. Ele está dizendo que o n é limitado por um valor constante também. Então aqui você tem outro absurdo também, porque o n ele não pode ser limitado por nada, né? N aqui no caso, para a gente que está fazendo a análise em cima de algoritmos, né? É o tamanho da entrada do teu algoritmo, né? Como pode ser qualquer valor, então ele não pode ser limitado por nenhuma constante, tá? O n. Tá claro, pessoal, aqui? Essa aqui foi mais matemática discreta, né? Uma forma de você ver utilizando matemática discreta. No caso, Leonardo, Pode falar. pronto, dessa questão aí também, porque como o senhor disse que a constante sempre vai ser um número positivo, esse n ele também, na divisão que o senhor tinha feito anteriormente, né, 17 dividido por n, o n poderia assumir uma forma negativa e anulando também a positividade do c. Aí que tornaria também um absurdo, ou não? O n nunca poderia ser Não, negativo. o n sempre ele é positivo porque tem a ver com o tamanho da entrada do teu algoritmo, entendeu? Não tem, tipo, Certo. entrada de número negativo. Assim, entrada que tenha tamanho negativo, né? Qual que seria um tamanho negativo de uma entrada? Ah, não, tranquilo. Tá bom? Então, ok. Aí, pro pessoal que fez cálculo, né? Pera ainda, não entendi a parte que multiplica o n ao quadrado. Pode repetir?
O meu objetivo aqui foi só para ter uma constante vezes n ao quadrado, né? Que eu sei que dá para você limitar essa funçãozinha aqui por uma função quadrática, né? Que é, tipo, essa aqui eu acho que é o que fica mais fácil para vocês verem. Aí, para ficar mais fácil de você só somar o 5 com 2 com 10, eu só multipliquei esse cara aqui por n para ficar 2n ao quadrado e multipliquei esse cara aqui por n ao quadrado, que foi o 10, né, para ficar 10 n ao quadrado. Mas foi só para fazer a soma mesmo aqui de todo mundo para ficar mais fácil, entendeu? Aí dá para dar o 17, né? Mas é óbvio que quando eu faço isso, né, eu tô aumentando a minha função, né? Você tira n, bota n ao quadrado, você bota um cara maior. Você está fazendo uma multiplicação de um valor positivo aqui por uma das suas parcelas da soma, né? Não, não vai alterar o resultado final é o absurdo aqui, ó, tá? Mas se tem que dar aqui esse quadrático aqui, porque eu estou comparando com uma que vai ao cubo, né? Aí meio que você está dizendo que uma função que é quadrática, ela é superior a uma cúbica, né? Isso é absurdo, né? Aí é um absurdo por quê, né? Porque não importa o C, né, que você coloque aqui, a constante que vai dar problema, certo? Teria que multiplicar o n ao quadrado do outro lado da equação. É porque assim, eu só quis encontrar essa função aqui, ó. Aí eu não multipliquei nada desse lado aqui não, tá? Também, ó, porque como eu estou aqui multiplicando, ó, se você pegar só a verde, né, ó, que é o 5 vezes n ao quadrado mais 2n mais 10. Aí você tem essa função aqui. Quando você pega e faz essas multiplicações aqui, você está aumentando, né, ó, tá? Então, você vai obter essa função aqui, que é maior, né? O que importa para mim é saber que essa função que é maior ela é maior do que essa aqui, que não tem essas multiplicações, e essa é maior do que essa outra aqui. Por quê? Porque eu quero pegar uma função que é quadrática, mais facilzinha de ver, né? Tipo aqui é 17 vezes n ao quadrado, né? E para comparar com essa outra aqui, tá? Agora aqui, quando eu estou comparando as duas, né? Quando eu estou comparando as duas que eu quero, que é uma constante vezes n ao quadrado e outra constante vezes n ao cubo, aí aqui como eu estou fazendo a comparação direta é que eu pego e divido dos dois lados, tá? Mas aqui quando eu faço essas duas multiplicações de n e de n ao quadrado é só para ter mesmo uma função mais simples, né? Que seria de um termo só aqui. Eu estou procurando uma função maior, que é quadrática, e que ela tem um termo só, que é tipo 17 vezes n ao quadrado. Ela não tem mais alguma coisa, vezes não sei o que, blá 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 blá, não. Eu só quero uma que é um cara vezes n ao quadrado, tá? Não, eu não estou igualando a zero, não, porque quando você iguala a zero, né, é quando você quer saber normalmente o valor de x aí no caso, né? X ao quadrado mais b, x mais c, tá? É quer, quando você iguala a zero aí, tá? Quando, seria nesse sentido que você está falando mesmo. Tipo, que o bx mais c igual a zero, tá? É só você colocar o b e o c para ser igual a zero que dá certo, tá? Mas eu estou procurando uma função desse tipo aí, para comparar com a cúbica. Ok, então essa parte aqui é para quem não fez cálculo 1, tá? Tem alguns alunos que fizeram cálculo 1 que a vida fica mais fácil do que essas análises aqui, tá?
Por quê, professor? É só você pegar e fazer isso aqui, ó. Você pegar a função. Aí você divide pela outra função. No caso, seria uma constante vezes n ao cubo aqui no caso, tá? Aí o que é que você faz? Você vai crescendo, só a ideia para quem não fez cálculo 1, você vai aumentando esse valor de n aí, tá? Então bota n igual a 10, aí fica 5 vezes 10 elevado ao quadrado, mais 2 vezes 10 mais 10, dividido pela constante que você está falando que dá certo, né? Que é um valor positivo, né? Multiplicado por 10 ao quadrado. Aí depois sobe para 100, por exemplo. Aí 5 vezes 100 ao quadrado mais 2 vezes 100 mais 10, dividido pela constante vezes 100 ao cubo. Quanto mais você vai aumentando esse valor de n, você vai aumentando o valor de n, vai aumentando. O valor dessa divisão ela vai chegando próximo de quê? Quando você faz isso, você vai ver que esse valor aqui, ó, ele vai ficando pequeno comparado com esse aqui de baixo, tá? Então, quanto mais você vai subindo, os dois valores aumentam, tá? As duas funções elas aumentam. Só que essa de baixo ela cresce mais rápido, tá? Ou seja, ela fica muito maior comparado com essa de cima, que ela é quadrática, tá? Não importa o valor que você coloque aqui, tá? Ah, vou botar 0,000000000. Não importa esse valor não, tá? Quanto mais você aumenta, né, essa função, tipo lá n igual a 1 milhão, 2 milhões, tá? 1 bilhão, 2 bilhões, aí você vai aumentando esse n aí. Vai chegar num certo ponto que essa de baixo ela vai ficar grandona comparada com essa aqui de cima, que vai ser pequenininha. Então, um valor pequeno, né, dividido por um grandão, ele vai dar um valor muito pequeno. E esse valor, né, muito pequeno, ele vai diminuindo a cada vez que você aumenta esse n, tá? Porque essa de baixo ela cresce mais do que essa de cima. Então, quando isso acontece, né, esse valor ele vai chegando próximo de zero, tá? Vai ter um determinado momento que ele fica 0, alguma coisa, depois 0,00 alguma coisa, depois 0,0 alguma coisa. Isso aqui, para quem já fez cálculo 1, sabe, né? Que é o limite dessa função quando n tende ao infinito, tá? Então, ou seja, quanto mais você aumenta o n, você vai percebendo, né? Toda vida que você vai aumentando, né? Ele vai chegando perto de zero, tá? Então a gente fala que quando ele vai para o infinito, é exatamente igual a zero, tá? E aqui o pessoal de cálculo 1 sabe como é que resolve isso aqui facilmente, né? Deriva em cima e embaixo, que depois você vê. Aqui no caso, eu acho que você bate o olho e você sabe logo que é igual a zero, tá? Se fosse o contrário, né? Se fosse o n ao cubo em cima, c vezes n ao cubo em cima e a função quadrática embaixo, né? A gente vê que quando vai para o infinito, né? Como essa função de cima ela cresce muito rápido comparado com essa de baixo, você tem um valor muito grande em cima comparado com o que tem embaixo pequeno, então o valor não deixa de ficar grande, tá? E quanto mais você aumenta essa diferença, né, desse de cima pelo de baixo, né, aí você só cresce mais o de cima e o de baixo ele vai ficando menorzinho comparado com o de cima, tá? Então aí você vai ter um cara muito grande em cima com outro pequenininho embaixo. Aí você aumenta mais isso, aumenta mais isso, aumenta mais isso. Vai chegar uma hora que, na verdade, ele vai para o infinito, né? Aqui no caso. Então, quanto mais você aumenta o n aqui no caso, né? Ó, o limite de n quando n tende ao infinito, aqui vai ser infinito, tá? Então, essa aqui seria a análise usando cálculo 1, tá? Professor, tem outra opção de dar? Tem, mas nessas duas funções aqui, basicamente o que você tem é o zero e o infinito a depender do que você está colocando em cima e embaixo. Mas, por exemplo, ó, você pode pegar duas funções que elas são semelhantes e esse limite ele vai para 1. Por exemplo, se você pegar uma função que é linear, aí você pega outra função que ela vai assim, ó. Então, quanto mais você aumenta, né, o valor do eixo x aqui no caso, elas vão ficando mais próximas, né?
Então, quando tende ao infinito, elas tendem a ser iguais, tá? As funções elas tendem a ser iguais. Aí, quando você divide uma pela outra, tendendo ao infinito, dá igual a 1, tá? Porque elas tendem a ser iguais no infinito, tá? Então, aí no caso, limite de uma função sobre a outra, quando n tende ao infinito, dá igual a 1, tá? Pessoal que fez cálculo 1, basicamente a ideia básica é só você derivar em cima e baixo e normalmente, né, você tem facilmente o seu limite, tá? Quem não fez cálculo 1, não tem nenhum problema, é só você fazer do jeito que a gente fez aqui embaixo, tá? Dá para você usar a matemática discreta assim facilmente aqui, tá? Acho que a gente usa mais. A gente usa matemática discreta porque é uma prova por absurdo, né? Mas a ideia básica aqui é você fazer somas, subtrações, divisões aqui e, ok, enfim, as operações básicas ao seu favor, tá? Aumentando e diminuindo funções aqui no caso. Amém? Todo mundo comigo? Podemos dar prosseguimento? Ok, então vamos lá continuar. Então, a última que é verdadeiro ou falso, tá? O último item, né? O último item, ele é verdadeiro sim, tá? Ele é verdadeiro sim. Aí por quê? Ora, eu tenho que mostrar, né, que essa função é limitada superiormente para uma constante vezes o n ao quadrado sobre 10. Então, eu posso pegar aquela mesma ideia lá, tá? Ó, que você tem aqui a função, né? Aí você tem que mostrar que ela é menor ou igual do que uma constante. Você tem que falar quem é essa constante positiva aqui, tá? Vezes o n ao quadrado sobre 10, tá? Então, eu posso pegar aquela mesma ideia que eu estava fazendo antes, ó. Eu vou pegar esse termo aqui e vou multiplicar por n. Aí eu vou ter um cara maior, né? E vou pegar esse aqui e multiplicar por n ao quadrado. Então, concorda comigo? Se eu pegar esse cara aqui, eu vou estar aumentando. Se eu fizer essas duas multiplicações aqui, eu vou estar aumentando mais ainda? Ok, é, então aqui vai ficar com um monstro, mais dois monstros, mais 10 monstros. Então aqui eu vou ficar com 13, né? 1 mais 2 mais 3, 1 mais 2 mais 10 dá 13, né? Então fica com 13 vezes n ao quadrado. Ó, eu tô quase lá, ó. É uma constante vezes n ao quadrado. Eu não quero vezes n ao quadrado, não. Eu quero vezes n ao quadrado sobre 10, tá? Tá aqui, ó. Tem que ser exatamente a função que tá aqui dentro. Mas aqui, no caso, é fácil, né? Ó, porque é só você dividir por 10. Ah, professor, dividiu por 10, tu vai estar diminuindo, não aumentando, que é o limite superior. Calma. É só você multiplicar por 10 também, tá? Então, se você divide e multiplica por 10, é equivalente a você multiplicar por 1, né? Então, fazendo aqui as continhas aqui para finalizar, ó, 13 vezes 10 fica 130. Então, fica 130 vezes n ao quadrado sobre 10. Aqui é exatamente a tua função, tá? E aqui é a tua constante positiva que está sendo limitada. Aliás, que está limitando superiormente a tua função que você quer, tá? Só para você lembrar aqui, lembra lá que tinha que o cara, aí aqui é o teu f de n. Agora eu acho que lá era C1, né? Que é a tua constante C1. E aqui é o teu g de n. Só para você lembrar, né? Porque lá na definição é assim, né? 0 menor ou igual do que o f de n, que é menor ou igual do que a constante C1 vezes o g de n. Ok? Essa função aqui, claramente, ela é maior do que zero, né? É só você colocar, sei lá, um número zero aí, por exemplo, para n, né? Aqui fica 0, 0 e 10. Então você já vê que já é maior, né? E quanto mais você cresce, né? 1, 2, 3, 4, você bota, fica, sei lá, 3n ao quadrado mais 2n. Aliás, 3n ao quadrado mais. Desculpa.
aqui é n ao quadrado, se eu colocar 3, fica 3 ao quadrado mais 2 vezes 3 mais 10. Então, isso você sabe que é maior que zero, né? Qualquer valor positivo aqui que você bote aqui para o n, você só vai aumentar de 10. Então, logo você vai ser maior do que zero. Amém? Tá todo comigo? Tá com dúvida? Você colocou a carinha triste aí? Qual é a tua dúvida? Fala. Ah, tá só. Ah, tinha errado lá na alternativa, né? Achou que era falso. Tudo bem. Ok, então, esse caso aqui ele é mais simples. Vamos pegar um pouco mais legal aqui, tá? Então, a gente vai ter que mostrar que essa função aqui ela é θ de n ao quadrado, tá? Eu vou usar aquele teorema, tá? Que fala que se você pega os dois limites, você vai ter o θ, tá? Ou seja, o limite superior e o inferior separadamente, você vai ter o θ depois, tá? Então, basicamente, eu vou mostrar o O, depois eu mostro o ômega. Se eu mostro o O e o ômega, eu uso aquele teorema e eu concluo o θ, tudo bem? Então, basicamente é o seguinte, você vai pegar, aqui no caso eu, né? Eu vou pegar primeiro o limite superior. Então, pegar a função e vou usar basicamente as nossas operações básicas aqui, de soma, subtração, divisão e aí vai, tá? Ao meu favor, tá? Para chegar nesse limite, né, de uma constante vezes vezes o n ao cubo, tá? Então, aqui no caso, eu tenho uma função, eu tenho o n ao cubo nela, só que eu tenho os outros termos aí, né? Tem menos 15, n ao quadrado, mais 20n, menos 30. Então, o meu objetivo aqui primeiro é tentar tirar essas parcelas que tem aí para ficar só com n ao cubo, tá? Alguma coisa vezes n ao cubo, tá? Então, primeiro aqui, eu posso fazer, por exemplo, eu posso facilmente tirar... Claro, né? Aqui eu vou ter que fazer essas operações de modo que a minha função ela siga aumentando, tá? Porque eu quero o limite superior, tá? Então, aqui de cara, eu sei que se eu somar mais 300, né? Se eu fizer essa soma a mais, eu já vou tirar essa parcela que tem um menos 300, tá? E o mesmo para o menos 15n ao quadrado, tá? Então, o meu objetivo aqui, ó, eu já tiro esse cara aqui, tiro esse cara aqui. Então, eu já tiro duas parcelas aqui, né? As duas parcelas negativas, né? Somando, tá? Se você somar esses dois caras, você vai ter esse aqui de baixo, tá? Aí, agora, o que é que eu posso fazer, né? Eu posso fazer o que eu já tinha feito antes, né? Eu vou pegar esse 20n e vou multiplicar por n ao quadrado para eu ficar com n ao cubo aí, tá? Aí eu só somo 7 monstros com 20 monstros, né? Ó. Aí eu tenho 27 monstros aí no final, que seria o meu monstrinho aqui, no caso, seria n ao cubo, tá? Então, aqui eu já mostrei o limite superior, tá? Então, basicamente é isso. Você só vai usar as operações básicas lá na sua função. Aqui no caso do O é para você aumentar, no caso do ômega é para você diminuir, tá? Então você segue aumentando no O e para mostrar o ômega você segue diminuindo. Amém? Entenderam aqui? Aqui foi fácil, né? Dado que você já viu aqui o outro aqui, né? Amém. Então vamos lá para o limite inferior. Então já mostrei o limite superior, vou mostrar o inferior para concluir o θ, tá? Limite inferior. Aqui no caso, você vai ter a sua função e você quer sair diminuindo, né, essa função de modo que você só tenha o n ao cubo no final. Então aqui não faz sentido eu tirar o n ao cubo botando menos 7n ao cubo para depois cortar, tá? Porque eu quero o n ao cubo no final. Então eu não vou fazer isso, tá?
Mas o que dá para eu tirar aqui daquele jeito, né? É o menos 20N, é o 20N, né? Ó, que se você bota menos 20N, você pode cortar aqui, ó. Aí você fica com três parcelas só, né? Então tinha quatro, tu tirou uma, tá? Agora, perceba também que eu não consigo fazer, ó, aquela ideia de, vou pegar, botar tudo para n ao cubo, né? Ó. Então aqui multiplicar por n e aqui multiplicar por n ao cubo. Por quê? Porque eu fico com 7 monstros menos 15 menos 300 monstros, tá? Então vai ficar negativo no final. Eu não quero que fique negativo no final, tem que ficar positivo no final. A minha constante do final tem que ser positiva. Então não dá para eu é, fazer todo mundo ficar multiplicado por n ao cubo, tá? Porque aqui nessa situação aqui eu vou ter que a minha função ela vai ficar negativa no final das contas, tá? Então vamos lá, mas assim, dá para eu resolver aqui de um certo modo aqui, tá? É, parcialmente, né? Não é resolver tudo, tá? Eu vou multiplicar esse menos 300 por n ao quadrado, tá? Aí eu vou somar esses dois esses que estão ao quadrado, né? Vou somar porque os dois eles são negativos, né? Então fica menos 15 monstros menos 300 monstros. Você soma os monstros aí e continua negativo, tá? Então fica menos 315. Aí, ó, aqui perceba que é a mesma ideia, né? Eu não posso multiplicar aqui por n para ficar n ao cubo. Vou ficar com 7 monstros menos 315. Então fica menos depois no final, tá? Então eu não vou fazer isso. Então a ideia aqui, ó, é você extrair o seu n0, ó. Por quê? Se você tirar 315 e colocar 316, por exemplo, eu vou botar até aqui de verde, tal. Se você focar nesse 315 aqui, botar 316, botar 317, botar 318. Você está aumentando o quê? A sua parcela negativa. Você está aumentando o seu número negativo. Logo na tua função, tu está diminuindo, tá? Você aumenta a parcela negativa e diminui a tua função lá no total, tudo bem? Então aqui você pode diminuir o quanto você quiser, ó. 400, não, 500. Então, qual é o cara que pode ficar nessa aqui de ficar diminuindo, né? É, o tempo todo, né? Quem é que pode ficar diminuindo aqui sempre? É exatamente o meu N, né? É a minha entrada, né? A minha entrada ela só aumenta, né? Então pronto, aqui você vai tirar o seu N0. Então tu lembra lá? No estudo de funções, a partir de um certo ponto você tem a garantia. Então aqui que você vai tirar aquele ponto N0, tá? Então, a partir de um certo ponto, né, que eu vou dizer que é o 315, em vez de colocar esse 315, eu vou tirar um cara que pode ser ele, o próprio 315, ou um cara maior do que ele, para ir ou ser igual ao que eu tenho aí, ou então eu vá aumentando a minha parcela negativa, tá? Então, em vez de colocar 315, eu vou colocar o próprio n, tá? E claro, só faz sentido se o n for maior ou igual do que 315. Antes disso, né? Antes do 315, não faz sentido esse limite inferior aqui, tá? Então daqui eu vou tirar o meu n0. E agora é só correr pro abraço, né? Porque você fica com 7n menos, aliás, 7n ao cubo menos n ao cubo, tá? Isso é 6n ao cubo. Tá claro, pessoal? A gente tá chegando no final da aula, tá? Amém? Precisa sim. Só faz, matematicamente, daí para baixo só faz sentido se tiver isso aí. Se não tiver isso aí, não tá errado, na verdade, né? Espera ainda. A última parte do 6n. Não, mas é 7 monstro menos um monstro. Aí dá 6, né?
né? O n vezes n ao quadrado ficou n ao cubo, né? Aí depois ficou 7 monstros menos um monstro, aí ficou 6 monstros. Aí o 6 é a tua constante positiva, né? É o teu valor positivo vezes o 6 é o que está multiplicando a tua função que está aqui dentro do limite inferior aqui em cima, né? Ah, sim, tô entendendo. Não era, ó, aqui não é 315. Eu tirei ele, eu arranquei ele e coloquei N, ó. Eu fiz isso. Isso, a entrada do teu algoritmo, isso só faz sentido para entradas do teu algoritmo, né? Se o N for a entrada do seu algoritmo, é maior do que 315. Aí por isso que o N, né, ele tem que ser maior ou igual do que 315 para dar certo, porque ele vai aumentando sempre toda a vida, né? Uma hora ele chega em 315. Aí a partir desse ponto você sabe que vai fazer todo sentido, né? E se esse valor for um valor inviável, tipo, inviável para o seu computador atualmente, né? Isso é um estudo assintótico, tá? É tipo, talvez não faça sentido agora, mas depois possa fazer, tá? Eu acho que eu lembrei até um dia, eu não sei se foi durante a aula da gente, mas eu tinha um professor de matemática que ele disse que ele gostava muito dos jogos do Ataris, né? Aí ele disse que baixou todos os jogos junto com o emulador, deu 250 e poucos kbytes, né? Então deu 50 e poucos kbytes. Então, o meu professor, todos os jogos, mais o emulador da época dele, era nesse nível, né? De kbyte, né? Na minha geração já partia mais tipo para PlayStation 1, Nintendo, né? Que a gente tá falando em torno de 38 megabytes ainda. Megabytes. Do tempo que eu jogava alguma coisa, né? Atualmente eu nem sei quantos gigas tem. Então, meio que assim, as entradas que a gente tem nos algoritmos, de fato, elas crescem muito com o tempo, tá? Atualmente eu acho que é giga, né? Talvez tem alguns jogos que já tem alguns gigas aí para você trabalhar, tá? Então, só pensando em jogos, você já vê que a tua entrada ela cresce bastante. Aí por isso que a gente faz o estudo do crescimento de funções, tá? Meio que as entradas que a gente tem dos nossos algoritmos, elas crescem bastante, na verdade. Elas crescem muito rápido com o tempo. Enfim, elas crescem com o tempo, ficam mais rápidas. O processamento também ele fica mais rápido também. Tá, é evidente que nessa situação aqui foi um cálculo que eu achei fácil para você fazer, para você concluir esse 315 aí, tá? Mas, na verdade, dá para você pegar um N0 talvez até menor do que esse 315 aí. Só que meio que não importa pra gente, tá, Antônio? Isso não importa muito pra gente, não. Atualmente, né? Só para você saber se um determinado momento, né? Faz sentido você ter aquilo lá. Apesar de atualmente, às vezes, para alguma situação não ser prático, né? Aqui até para a gente né? Sei lá, 315 tamanho de um vento, ela é pequena, na verdade, ainda. Ok, então posso continuar? Dar prosseguimento. Então, para fechar aqui a aula, tá? Vou deixar para você fazer em casa, tá? Pegar aquela função lá do melhor caso e mostrar
que é θ de n, tá? No caso, a função de melhor caso do insertion sort. E a do pior caso, para você provar que é θ de n ao quadrado. Então, lembra, né? Para provar o θ, você tem que mostrar o O e o ômega, tá? E agora, para você não confundir, né? A observação, né? Não é porque o pior caso trabalha com o maior número de passos que só vai ser usado para esse pior caso O de n não, tá? Ah, porque O de n é o limite superior e o pior caso tem a ver com o maior número de passos, então só vou trabalhar com O de n. Não, tá? Muito menos o melhor caso para o ômega também não, tá? Não é porque o melhor caso é o menor número de passos que você vai trabalhar com o limite inferior das funções, não, tá? Lembra que no melhor caso do insertion sort a gente teve uma função linear. E no pior caso a gente teve uma função quadrática. Em ambos os casos a gente teve função, e essas funções podem pertencer a qualquer conjunto de funções, seja ele O, seja ômega ou θ, tá? Então aqui, o insertion sort no pior caso ele é ômega de n ao quadrado? Sim, tá? Lá em cima, né? Eu tô pedindo para você mostrar que ele é θ de n ao quadrado. Se ele é θ, ele é ômega também, né? Ele, no melhor caso, ele é O de n? Sim, tá? Então, no pior caso, você pode usar o ômega, e no melhor caso, você pode usar o O livremente. Na verdade, você pode usar os três, né? O, ômega e θ em qualquer configuração. Caso médio, a mesma coisa. Pode usar o O, ômega e θ livremente. Ok? Mais alguma dúvida, pessoal? Sem dúvidas? Não? Se não tiver dúvida, dá um joinha aí. Ou então coloca a sua pergunta no chat, né? Ok, então dado que não tem nenhuma dúvida, então vamos finalizar aqui a aula, tá? E vamos fazer a chamada também. Então eu vou parar aqui a nossa gravação, tá? Só para concluir aqui a nossa gravação. Pessoal, bom final de semana para você aí que está assistindo a aula. E até a nossa próxima aula presencial, tá?